pessoal, tô de volta. Kate Amaral aqui, direto do canal Humanas. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre algumas crenças que a gente tem na vida quando a gente fala sobre criação de filhos. E uma que sempre aparece é assim: ai, Kate, eu apanhei e sobrevivi. Claro, que bom que você tá aqui. Só que quando a gente para pra pensar nessa palavra, eu sobrevivi, a gente tá pensando no quê? Eu sobrevivi a uma guerra, eu sobrevivi a um acidente, eu tô tentando sobreviver a uma pandemia como a gente vive hoje. Não é muito estranho usar essa palavra quando a gente fala sobreviver aos nossos pais? A ideia de criar os nossos filhos não é para que eles sobrevivam, não é mesmo? A gente não pode mais dar continuidade a essa cultura da violência. Quando a gente se atenta para essa palavra, ela diz exatamente que a pessoa ela tá viva, apesar de alguma coisa que aconteceu com ela. Olha, ela sobreviveu, apesar de ter passado por aquele acontecimento, aquele acidente, aquela pandemia. Então, assim, será que a gente quer se igualar aos pais? Eu sobrevivi apesar dos meus pais. Então, assim, a ideia de punir essa criança, seja verbalmente, fisicamente ou com castigo, por causa de um determinado comportamento, ela pode fazer com que a criança diminua, sim, esse comportamento. Mas isso não quer dizer que a gente está ensinando alguma coisa para ela. A gente está ensinando que ela precisa ter medo da gente, porque, do contrário, ela vai ser punida. E isso vai exatamente ao contrário do que a gente fala quando a gente pensa: o que eu quero para os meus filhos? Eu quero que meu filho seja criativo, que o meu filho seja responsável, que o meu filho seja curioso, que o meu filho tenha atitude. E assim, a gente tá criando a cultura da sobrevivência, como se isso de fato fosse positivo para eles. O quanto mais a gente pune uma criança, menos criativa ela vai ser. Quanto mais a gente pune uma criança, menos curiosa ela vai ser. Então você vai aos poucos causando esse empobrecimento comportamental. Então, assim, a gente planta uma coisa e quer colher outra. Então, o nosso assunto hoje aqui é de reflexão mesmo, o quanto a gente vem repetindo os padrões que nós passamos quando a gente era criança. E mais uma coisa, nós modelamos comportamento nos nossos filhos. Quando os nossos filhos percebem que nós resolvemos os nossos problemas com violência, de qualquer natureza que seja, a gente está fomentando esse comportamento nos nossos filhos. Nós estamos, de novo, fazendo com que a nossa próxima geração seja também violenta, que também tenha sobrevivido aos pais. Então, eu quero que você pare e pense: eu estou repetindo? Eu estou valorizando a cultura da sobrevivência?